Eu selecionei o tema de hoje, então, sobre os produtos, equipamentos, utensílios, indispensáveis ou dispensáveis para amamentação. Então, meninas, eu estou fixando a partir de hoje as minhas lives semanais aos domingos, às 21 horas. Acho que é um dia bom para a gente fazer esse tipo de, comunicação aí para o público virtual. Muito bem. Eu selecionei o tema de hoje, então, para falar para as gestantes sobre os produtos, equipamentos, utensílios indispensáveis ou dispensáveis para amamentação. Então, é uma dúvida muito geral da maioria das gestantes, o que eu devo levar para a maternidade, o que não devo levar. Inclusive, algumas maternidades colocam alguns equipamentos, alguns utensílios como na lista de maternidade como sendo obrigatório, né, e muitas vezes não há necessidade do uso. Então, por conta disso que eu resolvi fazer esse tema aqui, tá? Deixa eu só botar aqui, tô aprendendo a mexer com essa tecnologia. Então tá, vamos começar lá com... são dúvidas e perguntas, né, e respostas, tá? Então eu vou começar partindo aqui das perguntas de vocês e a gente vai desenvolvendo a nossa conversa, ok? Tem uma dúvida, vamos lá. Schilling, usar absorvente nos seios ou aquela concha de silicone? Muito bem. A gente tem esta conchinha famosa, né? Que é a conchinha, essa aqui que eu tenho aqui comigo é a conchinha de pós-parto, tá? Que ela tem os furinhos, né? E ela é de base flexível, tá? Ó, a gente tem também, que eu não tenho aqui comigo, aquela conchinha, a mesma conchinha, só que sem furinhos, que é indicada para usar na gestação, tá? Para preparo do seio. Então, assim, ó, por qual motivo a indústria inventou este utensílio, tá? Este produto aqui, uma concha para seios, tá? Antigamente, eu comecei a trabalhar com amamentação em 2001 em banco de leite humano. Então, e em hospital de SUS, a gente não tinha muitos recursos. E aí, o que que acontecia naquela época, né? As mães vinham da comunidade, ou as mães das UTIs neonatais, que começavam a amamentar os bebezinhos prematuros, enfim, com uma técnica não muito adequada, apareciam com lesões mamilares, né? E aí, o que que acontece? Quando a gente tem uma lesão aqui no mamilo, se eu encostar qualquer coisa nesta área do mamilo que está machucada, vai doer muito mais que doeria se eu deixasse assim, sem mexer. Até a água do banho dói, enfim, até respirar. As mães que têm lesão mamilar dizem que, nossa, agora eu sei que existem mamilos no meu corpo, né? Porque a lesão, a mãe está constantemente sentindo dor local. Então, se eu botar um sutiã e tapar aqui, obviamente que a fricção e o contato vai causar mais desconforto e também a cicatrização dessa lesão mamilar, ela vai ser um pouquinho mais demorada. Por quê, né? Porque eu vou abafar, porque tá formando um tecido de cicatrização, aí eu coloquei o sutiã, grudou, quando eu tiro, eu removo, né? Então, a indústria, na minha época que eu tava falando, a gente usava um coador de plástico, né? De coar suquinho, enfim, coar qualquer coisa. A gente pedia para as mães cortarem o cabinho do coador e colocar na mama, que era isso aqui, né? Colocava aqui e botava o sutiã, porque muitas mulheres não conseguem ficar 24 horas do tempo com o seio de fora à mostra, para otimizar a cicatrização. Então, se indicava essa situação, né, de usar um coador. Até porque ficar também o tempo inteiro com o seio exposto, e geralmente as lesões elas vêm no início da amamentação,
E juntamente com a descida de maior volume de leite, acaba também, né, esse leite pingando com mais frequência. E a mãe fica com sede fora, uma lesão para agilizar a cicatrização, e aí fica pingando também. Então, muitas mães se sentem incomodadas de ficar com o seio de fora pingando. Pois bem, e aí a indústria inventou este utensílio, que é a conchinha, né? E a indústria inicialmente vendeu essa conchinha para preparo dos seios na gestação e também para usar no pós-parto, tá? Na gestação, ela tem ainda muitos médicos que indicam, né? Para aquele mamilo, para aquela mãe que tem mamilo curto, deixa eu pegar aqui, mamilo plano, né? Esse mamilo aqui, ó, na verdade que ele não se projeta da base da areola para fora, né? É um mamilo plano, tá? Ou também para aqueles mamilos invertidos, que o mamilo fica lá para dentro, tá? Os verdadeiramente invertidos, eles não viram para fora, tá? A maioria das mães que tem mamilo invertido, quando estimulado, logo antes da mamada, ele sai para fora. E aí tem que colocar o bebezinho rápido, tá? Mas esse tipo de mamilo que everte facilmente é chamado de mamilo pseudo-invertido. Ele não é invertido na real, porque o invertido ele não vira, ele fica só um buraquinho, tá? E de fato é uma mama, um mamilo que geralmente as mães têm muita dificuldade. Então a gente usa, né? A gente não, a indústria se vendeu este utensílio, se vende ainda para preparo do seio para que aumente o tamanho do mamilo para depois facilitar a pega do bebê, usando a concha durante toda a gestação, tá? E de fato, assim, essa conchinha, ela não forma mamilo, ela não projeta mamilo, né? O mamilo tem aquela conformação anatômica que vai fazer esse mamilo ficar mais elástico e aumentar de tamanho, de fato a sucção do bebê, tá? Então, durante a gestação, eu não recomendo, né, e não há consenso entre os profissionais que trabalham com amamentação que não se indica o uso da concha durante a gestação, porque, além de não ser efetivo de fato, então, assim, vocês gestantes vão gastar dinheiro comprando um utensílio que não vai fazer diferença na vida de vocês, tá? A concha é desconfortável, porque a indicada durante a gestação, ela não é flexível, ela é toda durinha, toda rígida. E ela é toda fechadinha. Então, o que acontece, né, também? Eu crio uma pressão ali na minha areola, eu deixo a minha areola, meu mamilo, né, tudo fechadinho, úmido, abafadinho, né? O próprio calor do meu corpo faz com que crie umidade aqui dentro. E aí, isso pode facilitar e proliferar crescimento de bactérias e fungos, tá? Por conta da umidade, ok? Então, na gestação, não é indicado o uso de conchas para preparos de seios, tá? No pós-parto, o que acontece? Bom, obviamente que a gente, né, tenta fazer toda a técnica possível, a mãe, né, no pós-parto, posicionamento, pegas que são adequados para que não lesione mamilo. Mas, por ser uma técnica que a mãe e o bebê estão aprendendo, é muito comum da mãe botou o bebê, botou um pouquinho errado, deixou ali, o bebê tá mastigando, tá machucando, e aí já na primeira mamada, muitas vezes, o mamilo já sai, né, um pouco lesionado. E óbvio que na sequência das mamadas, se esse bebezinho e essa mãe continuar, né, se o bebezinho continuar pegando mais mamilo, a mãe não conseguir arrumar essa pega e essa sucção, vai cada vez machucando mais, tá? E aí o que acontece? A concha, ela entra justamente com o intuito de, em um mamilo machucado, eu colocar a concha e depois colocar o sutiã por cima, para que esse mamilo não encoste em nada. E aí eu consigo, né, depois de corrigir a causa das lesões, conforme a indicação, né, da profissional que acompanha essa mãe, ou do médico, passar alguma pomadinha para agilizar a cicatrização. E aí também essa pomadinha fica ali no mamilo, não gruda na roupa, né? Enfim. Só que o que acontece com essa concha, tá? Ela
Tem vários riscos, na verdade, tá? Não que não possa usar a concha, né? A mãe que quer usar, daí eu oriento como que ela deve ser usada, tá? Que eu já vou orientar aqui. Então, o que que acontece? Deixa eu ver, eu tô ainda na dúvida ali da. Bah, vocês viram que eu faço uma explicação enorme para falar de uma concha, né? Então eu falo demais, tá, meninas? Mas se eu estiver enrolando muito aqui, vocês me avisem, ok? Fale sobre cada apetrecho. Ok, vamos lá, estou falando aqui da concha, tá? Então, o que que acontece? Ela faz com que vaze mais leite na concha, tá? Por quê? Porque esse orifício aqui, ó, fica pressionado justamente na areola, tá? Que é onde, quando a gente pressiona a areola, que é onde o bebê pega o seio, onde sai mais leite, tá? E daí faz uma pressão nessa região e vaza muito mais leite do que vazaria normalmente, ok? E aí essa concha fica cheia de leite, fica com nutriente, que é o leite materno, riquíssimo em nutrientes, umidade, o calor da pele, né? Isso facilita a proliferação de bactérias e fungos, tá? Por quê? Porque fungo gosta de calor, umidade, nutriente. Bactéria, tudo isso também, né? Eu tenho, por exemplo, mais uma lesão no mamilo, obviamente que isso vai se, né, proliferar, e aí se eu tenho uma infecção no mamilo, uma lesão por fungo ou bactéria, vai atrasar ainda mais a cicatrização, ok? Além disso, por fazer pressão na minha areola, o que que acontece? Eu posso ter bloqueios de ductos nessa região. Os ductos mamários, esses caminhos aqui, ó, eles são bem superficiais, eles não são profundos, tá? E aí qualquer compressão inadequada na minha mama, o que que acontece? Bloqueio de ducto. Daí causa um outro problema e a gente precisa fazer o desbloqueio, é uma situação bem dolorosa, tá? Então, assim, se viu que usando a concha, esta concha aqui, as mães estavam ficando com infecção mamilar, tá? Por fungobactérias, que era um meio de cultura, né? Porque por um tempo se indicou até, né? Ciência é isso, da saúde principalmente. Se indica um dia, daqui a pouco já muda, né, o conhecimento científico e aí já não se indica mais, ok? Então, meninos, o que que acontece? Eu indico que não utilize a concha, tá? Que não é um item indispensável, tá? Que não precisa levar na mala da maternidade e que se acontecer de lesão em mamilo, que eu preciso afastar o meu mamilo do meu sutiã, por exemplo, né? Eu oriento que consiga, de fato, né? Estando em casa, ficar com os mamilos mais arejados e tal, mas nem sempre é possível fazer a conchinha de pano, que é um rolinho de pano, na verdade, né? Um paninho de boca do bebê, e aí faz um rolinho e vai circulando aqui, ó. A gente faz uma conchinha mesmo, né? E quem não tem, meninas, né? Paninho de boca. Meu Deus, a gente ganha horrores, né? Eu só oriento que seja esse paninho aqui, sim, bem simplesinho, sem aqueles detalhezinhos, sem bordado, porque fica ruim de fazer esse rolinho de pano, tá? E aí vocês vão ajustando, né, conforme a altura do mamilo. Então eu faço ela com um paninho maior. Se meu mamilo é compridinho, eu tenho que fazer mais larguinha, tá? Porque senão eu faço muito fininha e aí o meu mamilo continua pegando no sutiã, tá? Ou menorzinha, ou mais fininha, tá? Que é o rolinho de pano. Mas, Rosane, eu quero usar a concha. O que eu recomendo, tá? Que sempre que eu utilizar a concha e tiver úmida, com leite parado, eu tenho que tirar, lavar e secar, tá? E no início da amamentação pode vazar muito, então, por exemplo, tem mães que precisam ficar lavando o tempo inteiro, né? Isso aqui, daí assim, a mãe vira para pegar alguma coisa no chão, ou faz um movimento assim, ó, já vira e já se molha toda, tá? Eu oriento também que sterilize essa conchinha 3 vezes por dia, pelo menos, de manhã, de tarde e de noite, para garantir que não tenha proliferação de fungos e bactérias. E não pode usar à noite, tá? Porque de noite, o que acontece? Eu vou dormir, dependendo do jeito que eu durmo, vai comprimir alguma região da minha mama, né? Porque ela é durinha, ó. E aí eu posso ter bloqueios de ductos, tá? E também fora que vaza um monte, né? Então, quem quiser usar, ok. Mas também, quem não quiser usar, pode usar o rolinho de pano, tá? O absorvente, aquele descartável para seio, que eu também não tenho aqui,
né? Existem os absorventes para seios descartáveis e os reutilizáveis, que são os de pano, tá? Os descartáveis, então, para que é o uso do absorvente? Quando começa a vazar nos primeiros dias, né, descer o leite, geralmente vaza até ajustar a produção, tá? Salientando aqui que tem mães que não tem nenhum vazamento desde o início da amamentação, tá? Eu fui uma que eu nunca tive vazamento de leite. Todo o meu leite eu amamentei exclusivamente, Felipe, e todo o leite que eu produzia, ele mamava, eu não tinha nem sobra e nem falta. Era assim, minha produção, ela se ajustou à demanda dele, até porque ele era um bebezinho que mamava bastante, se ajustou desde o início. Eu tive apojadura e nunca vazou leite, a mamãe nunca ficou cheia, sabe? Eu não sei o que é leite empedrado, até eu gostaria de ter tido para ter a experiência de saber o que é uma mama empedrada, sentir, né? Enfim, mas eu não tive, tá? Então, eu recomendo o uso do absorvente descartável bastante. Por quê? E depende da marca, tem absorventes melhores, que é que nem fralda, tá? Ou absorvente íntimo, né? Tem absorventes que são melhores, que o gelzinho ali absorve bem e que mesmo tendo líquido ali parado, tu toca ali e tu não sente que tá úmido, tá? Não vou citar marcas aqui, mas eu testei na minha época de amamentação vários, assim, sabe? Eu usava assim pra. Quero botar, sabe? E não, acho que uma vez que talvez vazou e eu senti que determinada marca era melhor que outra, sabe? De noite eu me lembro que vazava um pouquinho também. Então eu indico bastante, até porque assim, ó, ficou úmido, troca, descarta, sabe? Óbvio que se eu puder não usar nada, melhor. Mas assim, no dia a dia ali da amamentação, se vaza leite, nenhuma mulher quer ficar com o sutiã, né, com a blusa vazada de leite. É inviável, né? Às vezes até vaza por descuido, assim, né? Então, o absorvente de seio, eu digo que é um item, tá? Que ele não é totalmente, que ele é indispensável para mães que têm mais vazamento, tá? E ele pode ser descartável ou reutilizável. E aí o reutilizável precisa lavar, né? Só que ele daí assim, vazou, ele fica completamente úmido, né? Não é que nem um absorvente descartável que tem um gel que absorve a umidade, tá? Que mais? Mari, preparar os seios durante a gestação, sim ou não? Não, tá, Mari? Não se prepara seio durante a gestação, se prepara aqui, ó. O preparo durante a gestação para as gravidinhas é conhecer o contexto da amamentação, conhecer as técnicas de amamentação, conhecer, né, como é que é esse processo, que é um processo. Não é do dia para a noite que vocês vão conseguir amamentar com sucesso, tá? Mas se vocês conhecerem quais são as técnicas envolvidas, quais são as dificuldades, como conseguir resolver as principais dificuldades, identificar aquela dificuldade e agir imediatamente, procurar ajuda, né? Essa gestante que se prepara dessa forma durante a gestação, com certeza, ó, a amamentação tende, né, a ser muito mais tranquila e essa gestante vai estar mais segura também, tá? Vamos lá. Protusor mamilar, tá? Ana, protusor mamilar, tá? Seria assim, para mães que têm mamilo plano ou mamilo muito pequenininho, tá? Tem uns dispositivos, um deles é o Niplet, tá? E antigamente se indicava para gestante que tinha um mamilo plano, né? Que ela utilizasse uma seringa invertida, então, e a gente puxava, fazia exercícios puxando com a seringa aquele mamilo, para ele aumentar de tamanho, para ele protruir, tá? Protruir. Eu tenho freio curto, então eu tenho dificuldade de falar protruir. Eu tive que fazer exercícios porque eu tive problema na fala. Mamei super bem, mas eu tive problema na fala por conta desse meu freio. Então, o que acontece? A gente não recomenda o uso destes dispositivos que são vendidos como, né, protrusores de mamilo,
tá? Por conta de não serem efetivos, tá? Não é o uso destes utensílios que vai fazer o mamilo aumentar de tamanho. De fato, não há evidência científica e na prática clínica também não há resultados, né, em relação ao aumento do tamanho de mamilo, tá? A leproença. Quando o bico do seio é pequeno, precisa fazer alguma coisa para estimular o bico. Então, durante a gestação, a gente não orienta nenhum tipo de exercício, usar nenhum equipamento para puxar esse mamilo, tá? Mas assim, no pós-parto, tá? Aí sim a gente trabalha, essa mãe que tem esse mamilo pequeno, mamilo plano, mamilo invertido, a gente tem técnicas específicas para fazer o bebê engatar nesta mama, principalmente na areola, tá? Mamilos pequenos, tá? O bico do seio pequeno, isso. São mamilos planos, tá? De fato, são mamilos menos favoráveis para amamentação. E a mãe que tem mamilo pequeno, plano, ela precisa entender, saber muito, muito de técnica. Muito mais do que qualquer outra mãe. Porque são técnicas bem específicas, a gente precisa fazer preguinha de apoio na mama, tá? Técnica do sanduíche. A gente pode também, a gente tem um dispositivo chamado Latch Assist, que o bebê tá ali pronto para mamar, a gente coloca como se fosse uma bombinha pequena, é bem pequenininho, tá? Coloca aqui, vai sugando como se fosse, digamos, uma bomba tira-leite, uns segundos antes, e aí vem e bota o bebê. Mas com posicionamento perfeito, com a preguinha de apoio perfeito. Então é uma técnica bem específica para fazer com que o bebê pegue no mamilo pequeno, tá? Mas preparar o mamilo plano antes da gestação, de fato, não é efetivo. Tipóia de amamentação, tá? Depois eu falo para mamas grandes. Eu quero falar aqui, para as mamas grandes a gente utiliza bastante a tipóia de amamentação, tá? Porque a mãe que tem a mama muito grande, muito pesada, tem dificuldade de ajudar o bebê a fazer a pega, de enxergar a situação ali, né, a boquinha e o mamilo, e o bebê tem dificuldade também de manter a pega, de sustentar a pega, porque a mama fica assim, ó, e aí o bebê fica resbalando, tá? Então a gente usa para essas mães de seio grande, a tipóia de amamentação. Eu até fiz uma postagem sobre isso. A gente pega um paninho suspeitório e aí a gente faz o quê, né? A gente bota essa tipóia, ajusta, é que a minha tipóia tá pequena, tá? E a gente amarra lá no pescoço, faz um nozinho, e a gente puxa a mama para cima. E a gente deixa essa mama elevada, e daí a mãe não precisa também ficar apoiando, porque geralmente mamas grandes a mãe precisa ficar apoiando o tempo inteiro a mama para não cair, tá, da boquinha do bebê. E aí facilita bastante a tipóia de amamentação. Mas assim, é um item que ele não precisa ser comprado, né? Ele pode ser feito em casa com fraldinhas. A minha tá se despencando aqui. Com esses coeirinhos, né? Com essas fraldinhas bem macias, tá? Ajuda bastante no início da amamentação. Ralinho de pia super ajuda na maternidade. Escola sempre indica. Tem o ralinho de pia, né? Mas eu não costumo indicar porque, assim, o material que é feito pode dar alguma alergia. As mães já têm alergia com silicone, sabe? Tem mães que têm alergia à lanolina. Semana passada atendi uma mãe que teve alergia na areola, no mamilo, usando a pomada de lanolina ultra pura, tá? Então, assim, usar algo ali que fica abafado com um material que a gente não sabe, pode causar alguma reação alérgica, uma dermatite de contato. Então a gente evita, né? Até um eczema, a gente evita colocar utensílios que possam causar alguma reação na mama, no mamilo. Eu não indico, tá? Porque eu já vi reações bem feias de pacientes que eu já atendi. Então, eu prefiro indicar, de fato, o rolinho de pano, que com certeza, né, isso aqui não vai causar nenhuma reação indesejada, ok? Banho de sol nos seios durante a gravidez ajuda no preparo para o processo de amamentação. Então, assim, ó, o banho de sol, das indicações e recomendações, não tem nível de evidência científica de que
o banho de sol vai prevenir lesões mamilares, tá? A prevenção de lesões mamilares é com a técnica correta e também, né, com um bebezinho com uma cavidade oral top, né? Ele não pode ter alguma alteração que impacte, por exemplo, freio de língua curto, freio labial, né? Retração, retrognatia muito acentuada, tá? Disfunções orais, aí o bebezinho pode ser a causa das lesões, né? Mas de fato, o banho de sol, ele não tem nível de evidência de recomendação. E eu gosto muito de trabalhar na prática clínica, aliar, né, a minha prática clínica ao conhecimento científico, tá? Até porque eu sou também uma consultora certificada, tô com o meu bottom aqui, né, de consultora internacional em amamentação, sou certificada pelo IBLCE e tenho muito orgulho e carrego comigo meu bottomzinho e falo para todo mundo que eu sou certificada. Sou eu, né, Rosane, mais 67 consultoras em amamentação no Brasil certificadas, tá? Eu sou uma das 68 profissionais certificadas no Brasil. Muito bem, vamos voltar ao banho de sol. Então, como não tem evidência, bom, a gestante que quiser ir lá e expor as mamas ao sol, ok, né? Mal não faz, tá? Mas também não é um indicativo que, ó, botei o meu seio no sol e eu não tive lesão por causa disso. Não, você não teve lesão porque a sua técnica foi ótima desde o início. Seu bebê mamou maravilhosamente bem desde o início, tá? Então, e outra que dá um trabalho, né? Tu tem que parar o teu dia, às vezes tem gestante, né, mães que não têm uma posição solar boa dentro de casa, pátio, apartamento, enfim, e aí fica preocupada, meu Deus, tô pegando banho de sol e tal, né? Então, de fato, é uma recomendação que, digamos, desnecessária, tá? Um trabalhão aí que na gestação a gente pensa em tanta coisa, né? Hoje as mulheres tocam ficha no trabalho, na casa, tem que pensar na chegada do bebê, preparar tudo isso, então aí é mais um trabalho, por exemplo, pensar em preparar o seio para amamentação, e aí assim, ó, de fato ele não é efetivo, tá? Vamos seguir adiante. Nem sabia que existia essa concha, Carol. Ai, que bom que tu não sabia que existia. Mas, assim, ó, possivelmente, não sei se tu é gestante, né, Carol? Carol Labascal. Carol, bom, Carol, com certeza, se tu é gestante, tu não conhecia, mas daqui a pouco no pós-parto tu iria conhecer, tá? Já na maternidade tem indicação dos profissionais de lá para usar a concha, enfim, tá? Então, com certeza tu iria conhecer em algum momento. Vamos seguir aqui. A Mari usou a concha por 3 dias até receber tua visita e me salvar. Como saber se os ductos estão obstruídos? Tá, a gente tem mastites e ductos obstruídos aí para comentar, né? Meninas, eu fui super técnica no início da minha amamentação com o Felipe. Eu já trabalhava com amamentação, né? Eu fui mãe em 2013. Desde 2001 que eu trabalho com amamentação. E aí, assim, eu comecei a amamentação, minha primeira mamada, eu apliquei, assim, ó, eu fui com um olhar totalmente técnico. É claro que o Felipe, né, eu avaliei a boquinha do Felipe e tal, obviamente, mas eu fui assim, ó, com todas as técnicas perfeitas e eu vi que, meu Deus, funciona muito aplicar as técnicas, né? Então, por isso que eu tanto falo das questões de técnicas na amamentação, para iniciar a amamentação, porque de fato a amamentação é um conjunto de técnicas, tá? É claro que tem questões emocionais que envolvem, questões de rede de apoio, cansaço, mas tem muitas, mas assim, a técnica é o início de tudo, tá? Natinha, você é uma ótima profissional, excelente pessoa, obrigada, muito obrigada. A gente tenta sempre ser uma ótima pessoa, né? Então, nós somos seres que não são perfeitos e a gente está constantemente tentando melhorar aí. O uso do hidrogel para fissura mamilar. Qual o hidrogel exatamente, né, Carol? Tem uns disquinhos, tá? Que o nome é Mamari, que até deu uma sumida no mercado, que são disquinhos de hidrogel, tá? Que contém medicamento. Assim, tem que ter cuidado o que vocês forem passar na lesão, tá? Porque depende, assim, do grau da lesão, depende o que está acontecendo naquela lesão, depende, né? Se não tem uma infecção naquela lesão, então, assim, eu geralmente, sim, quando a mãe não sabe, não foi avaliada, não tem noção do que está acontecendo ali, eu sempre, assim, bom, eu não,
sempre referencia assim, procura o teu médico, teu obstetra, tá? Para avaliar essa lesão. Uma dermatologista também, tá? Ou uma enfermeira especialista em lesões. A consultora em amamentação também é super capacitada para avaliar lesões, tá? E assim, muitas vezes eu mesma, que tenho capacitação para avaliar lesões mamilares, muitas lesões eu preciso encaminhar para um especialista de feridas, tá? Então não é assim passar qualquer coisa ali naquele mamilo, tá? Mas às vezes o hidrogel ajuda na cicatrização, tá? E depende de qual hidrogel que tu tá falando, tá, Carol? Usar bucha vegetal ajuda? Não, não ajuda, inclusive pode deixar essa pele muito sensível, né? Tu faz uma esfoliação quando passa bucha vegetal, então não é recomendado esfregar mamilos, né, durante a gestação, justamente porque está fazendo uma esfoliação numa região super sensível. Essa região não vai ficar mais forte, a pele não vai ficar mais grossa por conta de passar uma bucha, ok? Ganhei meu bebê essa madrugada, FBS da Santa. De cesárea, nossa, é difícil do bebê pegar o peito e também é bem difícil usar as técnicas de amamentação. A areola dói um pouquinho. Ai, parabéns pelo nascimento do teu bebezinho. Tu deve estar assim, naquela função desse pós-parto, conhecendo teu bebê, ele conhecendo, enfim, né? Desejo muita saúde para vocês, tá? Então, assim, as primeiras 24 horas, o bebezinho é mais sonolento, ele muitas vezes vai pro seio, pega e dorme, tá? Ele quer muito contato, muito colo, dê muito colo pro teu bebezinho, tá? Então é difícil usar as técnicas de amamentação? Sim, não é fácil, são técnicas. Quando a gente vai aprender alguma coisa mais difícil, por exemplo, aprender a dirigir, é um monte de técnica, a gente tem que pensar o passo a passo, a gente tem que fazer, aplicar, tirar, fazer de novo, não deu certo, faz isso, não deu certo, faz aquilo. Ir aplicando as técnicas. Por quê? Porque vai chegar um momento que eu vou conseguir encontrar o meu jeitinho e junto do bebê a gente vai se encaixar, né? A fechadura e a chave estão se conhecendo e até encontrar o segredo, eu preciso ter muita paciência, treinar, não deu certo, muda de posição, né? Vai fazendo aí, mas aplicando o passo a passo das técnicas, tá? Quem assistiu meu workshop ontem aprendeu bastante sobre o que são as técnicas e o passo a passo. Mas é isso aí mesmo, tá? A areola dói um pouquinho, possivelmente porque ainda a pega pode não estar boa, a sucção também. Se a areola dói, talvez o teu bebezinho tá fechando a boquinha e tá fazendo esse movimento aqui, porque não é comum doer a areola, tá? É comum doer só o mamilo, numa condição de pega inadequada. Se tá doendo a areola, possivelmente o bebê tá fazendo isso aqui, ó. Tá escorregando a pega, tá? Então essa é uma situação onde dói aqui. O bebê precisa abrir a boquinha e prender lábio aqui e não escorregar durante a mamada, tá? Então se ele estiver escorregando, tu vai tirar, interromper, esperar o bocão e encaixar de novo, tá? E manter, tu pode manter talvez uma preguinha de apoio no mesmo ângulo da boquinha dele, tá? Encaixar a técnica do sanduíche, tu pode olhar no meu feed, tá? A técnica do sanduíche tem um vídeo para o bebê manter a pega na areola e não ficar escorregando, tá? Mas sim, ele tá aprendendo, né? Bebê nasce sabendo sugar, mas não nasce sabendo mamar. Então é aprendizado de vocês dois, ok? Mas vai com fé, treino, paciência, persistência, foco no objetivo que vocês irão conseguir juntos, ok? Querida, tá assistindo aqui. O tamanho do bico influencia? Influencia, diz a Débora. Ajuda ou atrapalha? Sim. A gente não pode dizer que toda mama e todo mamilo são ótimos para amamentar. Infelizmente. Por muito tempo se passou essa informação de que toda mama é boa para amamentar o bebê, que todo mamilo é ótimo, e na prática, estava até nos livros isso escrito. E na prática, quem trabalha com a prática do aleitamento, como eu, como muitas colegas, a gente percebe, e as mães que têm mamas ou mamilos desfavoráveis para amamentação, observam essa dificuldade. Por quê, tá? O que acontece? O mamilo, quando o bebê abre a boca e engata, o mamilo toca lá no palato, no céu da boca, e o bebê sente esse mamilo e dá o gatilho da sucção, tá? Então, por isso que é tão importante o mamilo.
Por isso que ele existe, para iniciar o gatilho da sucção. Só que a natureza ela não é perfeita, vocês sabem disso, né? E existem mães, que têm mamilos planos, tá? Ó, não há mamilo aqui. Então, o bebê, nesse caso, abre a boquinha, não sente mamilo, escorrega, não inicia a sucção, fica tipo assim, ó, que nem pica-pau, tá? Então, a gente tem algumas técnicas, que eu também, a técnica do sanduíche é uma delas, para o bebê engatar na areola. Muitas vezes a gente faz e não consegue, a gente vira, desvira, muda a posição, ajeita, nanana. Essa região tem que estar bem macia da areola, tá? Para o bebê conseguir pegar aqui, então a areola tem que estar bem flexível, tá? Tem que estar bem macia, porque senão o bebê não consegue engatar aqui. E conforme ele vai pegando, vai sugando, essa região elástica, ele vai tracionando o mamilo lá pra dentro, ó, e vai fazendo o biquinho, tá? Aí tem mãe que no início da amamentação não tem nada, o bebê começa a sugar, e aí, dá uma semana, já começa a aparecer mamilo. Nunca esqueça que eu aprendi contigo, se tá doendo a amamentar é porque tem algo errado. Isso aí, tem que ajustar, tirar. Quando vai ter um novo workshop? Em breve faremos um novo, tá, Tati? Daí segue minhas redes lá que eu divulgo, tá? Vamos lá. Tem um bico plano, tem alguma forma que posso preparar para a amamentação? A Maiara, tá? Então, não tem preparação na gestação, tá? A preparação é de fato conhecer as técnicas específicas para mamilos planos, posicionamento, pega, técnica do sanduíche, tá? Pode usar a bomba para puxar o mamilo, pode usar assim bastante a bombinha, por exemplo, para ir tracionando o mamilo. Um segundo antes ali de botar o bebê para mamar, tem também esse dispositivo que eu comentei aqui da Lancinó. Olha só, eu não tenho conflito de interesse com nenhuma empresa, tá? Mas tem produtos e equipamentos que a gente indica que são ótimos, que ajudam um monte, tá? Então é o Let Assist. Esse aqui é uma buzininha pequenininha, e aí bota ali e suga um pouquinho e tenta botar o bebê imediatamente ali, tá? Mas assim, tem casos onde o bebê, a mãe tem mamilo plano, tá? Então esse dispositivo aqui, esse utensílio, apetrecho, chamado bico intermediário, tá? Ele, na verdade, ele foi criado para ajudar aquela mãe que tem mamilo plano que o bebê não está conseguindo pegar. Então, ele é um mamilo biônico. Uma vez uma mãe disse para mim, esse mamilo biônico aqui, quando é que eu vou parar de usar? Tá? É um mamilo, na verdade, artificial, com o intuito de fazer aquele bebê que não está conseguindo pegar naquele seio, conseguir fazer a pega, tá? Então, por exemplo, eu tenho um mamilo plano, eu boto aqui, né? E aí, o que acontece? Esse bebê consegue engatar, porque, né? Olha o tamanho do bicão, né? É difícil de ter mamilo desse tamanho, tá? Mas esse aqui é de uma marca que eu gosto muito de usar também, é uma marca boa, tá? Então eu boto aqui, né? E vem com o bebezinho, quando toca aqui, ele abre o bocão e ele já começa a sugar. Só que o que acontece, tá? Tem problemas com o uso desse aqui, né? A gente realmente, de fato, assim, a gente precisa ter cuidado quando vai usar, tá? Para mamilos machucados, né? Tem mãe que usa esse dispositivo aqui para mamilos machucados. Então é uma capinha, né? Eu boto ali, é uma capinha, eu vou ensinar para vocês como colocar. É uma capinha que daí meio que protege aquele mamilo que tá machucado, tá? Só que na verdade, se o bebê continuar machucando a mãe, ele vai machucar mais ainda aqui, tá? Porque o que acontece com esse biquinho, né? O bebê abre a boquinha, muitas vezes ele não consegue avançar, porque é um plástico, né? Não tem elasticidade, e ele acaba ficando com a boquinha mais fechadinha, tá? Ele não consegue avançar para a areola como deveria ser, porque na pega correta, o bebê pega a maior parte da areola e abre bem a boquinha. E aqui ele não consegue fazer esse bocão. A maioria dos bebês que usam o intermediário não conseguem fazer um bocão bem aberto e acabam dando uma fechadinha, tá? E aí eles ficam sugando e a força maior é no mamilo. E aí continua machucando, tá? E também a extração de leite é com menor eficiência. Então o bebê suga muito e obtém menos volume de leite, acaba cansando muitas vezes, tá? Essa baixa eficiência com esse dispositivo, né? O que acontece? Fica leite parado na mama e há um curto prazo, médio, a produção de leite da mãe diminui, porque o bebê não é eficiente na remoção do leite. Ficando o leite parado, a produção diminui. Então, o que acontece, né? Ele é de uso criterioso, porque assim, ó, eu mesma e muitas colegas já salvaram
amamentações com esse dispositivo. Então, assim, eu costumo dizer que o bico de silicone, ele não é completamente contraindicado, tá? E não plenamente indicado para todos os casos, né? Mas de fato, aquele bebezinho que não. A gente fez todas as técnicas, posicionamento, pega, técnica do sanduíche, amolecimento de areola, e esse bebezinho tá com muita dificuldade de engatar. A gente tem dois caminhos, que eu sempre ofereço para as mães que eu atendo. O primeiro deles é fazer ordenha daquele volume de leite que tá ali, dar no copinho, dar esse leite ordenhado, né? No copinho, na colher dosadora, tá? Vou fazer uma outra live sobre utensílios utilizados para alimentar o bebê numa condição que a gente quer manter a amamentação, proteger a amamentação, né? Porque a mamadeira, ela causa de fato desmame e o bebê acaba preferindo a mamadeira. Então tem situações que a gente de fato a gente vai iniciar a amamentação com ele e sempre tem que retirar ele, né? Pensar assim, é uma muletinha que a gente coloca para iniciar a amamentação, e aí conforme a dupla vai se encontrando ali, o bebê vai sugando, a gente vai fazendo os treinos logo em seguida de tentativas de fazer esse bebezinho mamar sem o intermediário. E eu sempre recomendo, colocamos o intermediário, a gente precisa retirar, né? Essa mãe precisa fazer extração do leite após a mamada, porque sobra leite na mama e daí diminui a produção de leite, então ela tem que compensar a baixa eficiência com extração do leite na mama, quando tá usando isso aqui, para quando, né, o bebê vai crescendo, vai precisando de mais volume de leite, e isso aqui causa diminuição, então a gente precisa compensar, tá? Tem que saber, existe um tamanho específico para cada tamanho de mamilo, né? Então não é qualquer bico de silicone, eu preciso saber o tamanho da base do meu mamilo e a base do intermediário, né, do bico de silicone, para encaixar. Ó. Esse aqui tá apertadinho, ó. Se o bebê tá muito rente, tá? Esse aqui é um tamanho P, 18, não, é um PP, 16 milímetros, tá? E ele tá entrando apertadinho aqui na base. Se o bebê começar a sugar, essa fricção vai machucar o mamilo. Então ele precisa ser um tamanho maior, uns 2 milímetros a 4 maior, tá? Como é que eu vou colocar? Eu posso botar de molho na água quente, vai ficar maciozinho, eu vou virar ele. Não é assim chegar aqui, coloquei, tá? Não é. E tem mamilos de silicone que são muito ruins, que não grudam na mama, tá? A mãe bota ali de qualquer jeito, compra qualquer tamanho, sem orientação nenhuma, engata aqui e o bebê vai sugando e o troço fica escorregando, o bebê engole ar, não consegue mamar. A gente tem que otimizar o uso deste dispositivo, tá? Então, como é que a gente faz, né? Deixou molinho na água quente, virou, ó, virei, botei até o meinho, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho um mamilo menor. Vou pegar um que a mãe pode ter dificuldade de ser bem pequenininho aqui, vocês estão vendo, ó, bem pequenininho, tá? Mas é um protuso, ó, tem mamilo. Eu engatei aqui, ó, tá virado, tá? Engatei e vou fazer uma pressão no miolinho. Aqui, ó. Quando eu ouvir esse barulhinho aqui, ó, o que que vai acontecer? Essa base aqui, ó, engatou com total pressão na base do meu mamilo e o mamilo chega a entrar bem pra dentro, tá? Aí, ó, fiz pressão no meio, virou. E aí eu grudo no seio, ó. Ele fica bem grudadinho, tá? Aí depois eu venho colocar o bebê. E usando ele, eu preciso ter técnica de posicionamento, a boca bem aberta, o bebê com a pega mais assimétrica, tomando mais água, entrando mais queixinho, tá? Eu preciso fazer todas as técnicas com ele. E também depois já iniciar os treinos para ir tentando fazer a amamentação sem ele, por conta de todos esses riscos, tá? Mas eu recebo mensagem assim, Rosélia, eu amamentei com ele. Eu tive pacientes que amamentaram bastante tempo, né? Inclusive uma amigona minha pessoal amamentou com ele por 9 meses com ele e amamentou 6 meses exclusivamente, tá? Mas esse é um pequeno percentual de mães que conseguem fazer a amamentação exclusiva com este apetrecho, tá? Eu amamentei por bastante tempo, exclusivamente, ele me ajudou muito. Às vezes ajuda mesmo. E às vezes a gente não usar isso aqui num bebê que não tá conseguindo pegar, porque o mamilo da mãe não é favorável, a gente salva a amamentação. Eu e muitas colegas
a gente indica, é uso criterioso, não é uso assim, ó, vai lá na maternidade, né? E acontece aqui em todos os hospitais do Brasil, tá? O bebezinho nasceu, na primeira mamada lá, a mãe olha pro mamilo da mãe, teu mamilo, a profissional que tá lá, né, na linha de frente, olha pro mamilo da mãe, ai, teu mamilo é pequeno, o bebê não vai pegar, tu vai ter que usar o bico de silicone. Eu atendi essa semana mesmo a mãe nessa situação. O bebê nem tinha ido pro peito, ela estava na maca, saindo da sala de parto, indo para a sala de recuperação. No caminho, esta técnica que estava levando disse assim, ó. Ela viu a mama e disse assim, ó, teu mamilo é plano, é pequeno. Olha só, tu vai ter que usar o bico de silicone. Essa mãe já foi. Pensa assim, o emocional dessa mulher, né? Meu mamilo é ruim. Óbvio, o bebê nem tinha mamado. O marido foi lá, comprou. A primeira mamada foi com isso aqui, tá? E aí, é óbvio que assim, a gente precisa iniciar a amamentação sem ele, né? Colocar o bebezinho para mamar sem ele. Essa mulher precisa receber ajuda, essa mulher precisa receber ajuda na maternidade para botar um bebezinho para mamar no mamilo plano. Não é a primeira opção, tá? Mas às vezes ajuda, certo? Então, assim, é um dispositivo que pode ajudar e também, na maioria das vezes, atrapalha muito. O bebê não ganha peso suficiente, perde peso, fica horas mamando, sai com fome, cansa na mamada, porque precisa fazer mais grupamento de sucção e menor volume removido. Mama pouco volume de leite gordo, tá? Porque ele tem menos eficiência e aí não ganha peso adequado. Enfim, estas são as complicações de se usar o intermediário. E aí a gente, né, vai fazendo o possível até que esse bebê mame sem. Então você indica bico de silicone na amamentação? Sim, Isa, eu indico, tá? Indico só mediante o meu atendimento. Assim, eu não indico assim, ó. Tô com problema de dificuldade na amamentação, né? Vou lá comprar. A Rosane indicou assim, não, compra lá que vai resolver. Eu só indico depois de eu avaliar, tá? E eu ensino a mãe a usar, ensino a mãe a fazer o processo de retirada. Eu ajudo muitas mães, me procuram justamente porque estão usando há 1 mês, 2 meses, 3 meses e querem amamentar sem esse dispositivo. Então, eu ajudo as mães no processo de retirada do intermediário. Retirada gradual ou abrupta, né? É um processo que quanto mais velho o bebê, quanto mais tempo de bebê o bebê está usando isso aqui, mais difícil é a retirada, mas é possível, tá? Mas eu indico em determinadas situações, ele funciona super, super bem.